no sudoeste da Bahia. A partir do critério de ordem alfabética, a entrevista de hoje é com o candidato Marcos Adriano do Avante. A repórter Samara Dias conduziu a entrevista. Vamos conferir. Olá, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Estamos aqui com o candidato doutor Marcos Adriano, que concorre à Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista pelo Avante. O candidato terá 10 minutos para responder 3 questões, por isso deve administrar o tempo das respostas, mas poderá utilizá-lo da forma que achar mais conveniente. Caso o senhor responda as 3 questões antes do tempo acabar, terá o direito de utilizar o tempo restante para falar sobre as propostas da sua campanha. Muito obrigado. Vamos começar? A primeira questão é a seguinte: na opinião do senhor, qual área da administração pública em Vitória da Conquista é prioridade e por quê? Inicialmente eu gostaria de agradecer o espaço aqui, gostaria de saudar todos os telespectadores da Rede Record. E assim, Vitória da Conquista tem muitos desafios, de fato. Prioritariamente, sem sombra de dúvida, a saúde. A saúde de Vitória da Conquista está na UTI. Nós temos exames de 1 ano e 4 meses sem ser realizado. Isso é muito difícil. Quem tem saúde, tem pressa. Nós temos diversos projetos na saúde. Um deles, que eu acredito que possa estar minimizando já de momento a questão das filas, é o quê? É um aplicativo, já existe em diversos municípios, gerando transparência de que tamanho é esse que está a fila, quais são as modalidades, né, quais são as especialidades que estão mais criteriosas, quer seja oncologia, quer seja ginecologia, geriatria, de uma forma geral. Então, o que acontece? Nós iremos implementar um aplicativo em Vitória da Conquista. As pessoas saberão quanto tempo, em média, estaria para o atendimento. E, a partir desse aplicativo, teremos um diagnóstico. Esse diagnóstico faremos mutirões, faremos contratações de serviços privados, no contraturno, assim como foi feito na cidade de São Paulo. Para quê? Para zerar essas filas. A partir do momento que a gente zerar essas filas, a gente vai ter uma saúde de qualidade. Além do que, iremos colocar em todos os grandes povoados, em todos os distritos, ambulâncias com os motoristas lá a ponto para poder atender. Vitória da Conquista tem 32 anos que não tem a construção de um novo hospital. No nosso programa de governo, colocamos a construção de 2 hospitais. Um na Lagoa das Flores, para poder atender a regulação dos municípios e atender a demanda também de Vitória da Conquista, e um hospital da saúde da mulher com pronto atendimento infantil, que a gente já não tem mais. Candidato, vamos agora para a segunda pergunta. Vitória da Conquista é uma das cidades mais importantes da região sudoeste, mas ainda sofre com problemas antigos, como falta de saneamento básico e o sistema de drenagem no município. Como o candidato acredita que irá conseguir resolver essa questão? Nós temos a solução, tranquila, com relação às 2 coisas. Primeiro, nós temos um problema não só de saneamento, nós temos um problema também de água. E esse problema de água, para que todos saibam, é um contrato que o município celebra com a Embasa. Foi feito um contrato com a Embasa, um contrato milionário, com o município recebeu muito dinheiro e se abdicou de fazer uma licitação para poder trazer a iniciativa privada, oferecendo a melhor qualidade, menor preço, melhor serviço. E estamos hoje sendo coagidos pela Embasa, a ter o seu serviço ruim a péssimo, no meu entender. Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos resolver esse problema, chamando a Embasa à responsabilidade, para que, primeiro, ela possa cumprir o contrato, né, que já está em vigor. Segundo, caso ela não cumpra, que a gente possa revogar esse contrato e abrir, sim, uma nova licitação, para que traga empresas sérias e comprometidas a atender o cidadão conquistense. E uma terceira, caso a gente não consiga a segunda, montar uma autarquia municipal, um SAAI, trazer para si o problema de Vitória da Conquista com relação a saneamento e a água. Já com relação à drenagem, o problema é muito fácil de resolver. A gente não sabe o porquê que entra político e sai político e ninguém toma para si. Talvez porque a obra fica embaixo da terra e os políticos não têm esse interesse. Mas a gente chega com uma proposta de mudança. A gente chega com um querer resolver os problemas independentemente de política. Eu não sou político, eu estou me candidatando pela primeira vez. Eu nunca fui candidato sequer a síndico de prédio, então a gente não tem essa proposta de chegar e falar: eu quero me perpetuar igual aos nossos adversários. Muito pelo contrário, eu quero resolver. O problema
da drenagem de Vitória da Conquista, ela se concentra praticamente na Vitor Brito, né? Você tem problemas no decorrer dos bairros. Esses problemas, nós temos propostas de engenharia para poder estar contendo essa água, evitando que essa água chegue até a Vitor Brito. Quem acompanha as redes sociais, eu vou deixar logo aqui, Marcos Adriano, ADV, siga-nos, que a gente já tem as propostas lá, e entre essas muito mais. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai criar um escoamento dentro da Vitor Brito até o Rio Verruga, que está pouquinho ali na frente, né? Você passa pelo Bartolomeu. Ou seja, a solução para uma drenagem eficiente na Praça Vitor Brito está a alguns metros de distância. E nós já temos essa medida, teve uma publicação no blog do Sena, quando teve a última enchente, e aí você consegue medir. A praça tem tantos metros, 100 e poucos metros por 80 metros, e aí você coloca lá o volume de água que chegou mais ou menos a 1,20 m, e aí você consegue quantos metros cúbicos, que é o que está faltando de drenagem para poder logar. Vamos colocar manilhas, vamos colocar pela avenida essas manilhas chegando até o Rio Verruga e a água pluvial vai se dissipar. Nós temos esse projeto aí e está dentro do nosso plano de governo. Candidato, agora nós vamos para o terceiro e último questionamento. Caso o senhor seja eleito em outubro e passe a governar a partir de janeiro de 2025, quais as primeiras providências que vai tomar na condição de prefeito de Vitória da Conquista? Tá. Eu tenho muita confiança que iremos ganhar essas eleições no dia 6 de outubro e que iremos começar a governar em 1º de janeiro, e eu lhe digo por quê. Porque a Vitória da Conquista quer a mudança. A Vitória da Conquista está cansado dos mesmos gestores. Pessoas que estão chegando, às vezes, num projeto de poder, de perpetuação de poder. A gente está vivendo alguns mandatos de gestores que não têm conhecimento nenhum de coisa pública e simplesmente conseguem acessar a cadeira. Eu tenho 20 anos que eu trabalho com gestão pública, 20 anos que eu sou advogado de município e pouco mais de 10 anos que eu sou contador de município. Eu sei exatamente quais são todos os recursos, para onde vai e como devem ser administrados. Ou seja, eu sou novo, mas eu não sou novato. Eu não apareci agora na política e sou daqui de Conquista. O que eu pretendo fazer? Eu pretendo fazer uma transformação geral na cidade. Primeiro, eu vou responder como contador. Primeiro, o que a gente quer fazer? A gente quer simplesmente revogar os contratos de locação de imóveis, e nós gastamos milhões com os contratos de locação de imóveis. Revogar contratos como locação de máquinas. Até março desse ano, a gente gastou 67 milhões com locação de máquinas. Para o telespectador aqui, eu vou falar aproximadamente. No primeiro ano da atual gestão, se gastou 4 milhões com locação de máquinas. No segundo ano, aproximadamente 12 milhões. No terceiro ano, aproximadamente 27 milhões. E eu fiz essa avaliação até março desse ano, 15 milhões. Podemos chegar até 45 milhões no decorrer do ano, pela proporção. Ou seja, a torneira está aberta. Está saindo o dinheiro pelo ralo. É por isso que não chega na população. É por isso que a situação da saúde está tão caótica. É por isso que na educação nós temos alunos hoje no 7º ano que não sabem escrever o nome e ninguém está comentando sobre isso. Então o que a gente pretende fazer? Primeiro, nos 3 primeiros meses, a gente precisa fechar a torneira. A gente não quer gastar absolutamente nada além do necessário. Todos os servidores que estão comissionados, servidores públicos, vão retornar para o seu cargo de origem para depois a gente avaliar quais devam ser contemplados novamente com cargos comissionados. Todos os contratos básicos serão revogados. Nesse período de tempo, precisamos fazer uma auditoria. Para quê? Para saber como foi os últimos anos, como esse dinheiro foi gasto, de que forma foi gasto e se ele foi aplicado corretamente. Depois disso aí, a gente vai começar a implantar os nossos programas. Programas de construção de creche, programas de Zona Norte, que eu vou falar daqui a pouco, né? O programa da Zona Norte, programa de mobilidade urbana, construindo pontes e túneis, não mais simplesmente alterando, né, a via, se vai ser mão única ou se não vai. Isso é ridículo, meu povo. Então a gente pretende fazer muitas coisas e a gente vai começar isso aí provavelmente de abril para maio. Eu já fiz isso em diversos municípios. Agora, por exemplo, estou trabalhando em 11 municípios. Então o que acontece? Eu já sou acostumado já a entrar numa gestão, fazer todo passo a passo para poder travar, deixar fluir e depois a gente seguir para o avanço, para avançar. Eu já fiz muito município da Bahia prosperar e agora está na hora de Vitória da Conquista. Candidato, o senhor ainda tem um pouco mais de 1 minuto, pode utilizar o tempo restante para falar sobre as propostas da sua campanha. Nossa, nós temos 70 propostas
né, para poder estar aplicando dentro de Vitória da Conquista. 1 minuto vai ser difícil, mas eu quero colocar uma proposta para vocês aqui que eu acredito seja muito interessante. Nós iremos fazer um grande programa habitacional que Conquista nunca viu. Para falar a verdade, o município de Vitória da Conquista tem décadas que não faz um programa habitacional. Iremos doar 18 mil lotes para os munícipes, para os cidadãos de Vitória da Conquista. E como iremos fazer isso aí? Ampliando o perímetro urbano, adquirindo propriedades rurais e doando metro quadrado, doando lotes. Eu sei como fazer, eu já fiz isso em outras oportunidades. Se vocês me seguirem na rede social, a gente apresenta até os números, quanto o município vai gastar, eu antecipo aqui, em torno de 20 milhões. Tem dinheiro para isso? Acredito que sim, eu acabei de falar de 67 milhões de locação de máquinas, ou seja, 30%. Com absoluta certeza o município pode fazer, dentre outras coisas, como abertura de poços artesianos e muito mais. Mas, infelizmente, a gente não tem esse tempo todo. Um abraço a todos vocês, obrigado pela oportunidade. Candidato, muito obrigada pela sua participação aqui no Balanço Geral. A gente volta para o estúdio. Agora a gente vai conferir a agenda dos candidatos a prefeitos de Itabuna para esta